E nós podemos enumerá-los em 5 aspectos. Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. Terceiro, adoção. Quarto, santificação. E quinto, glorificação. Justificação é o ato da transformação ou mudança de estado do pecador perante Deus e operada por Ele mesmo. Justificação é um termo judicial, onde Deus é o juiz, Cristo é o advogado e o homem é o réu. E a transgressão da lei de Deus, é o pecado cometido. Como resultado da justificação na vida do novo convertido, de condenado que era, passa a ser justificado. Isto é, a justiça de Cristo é creditada à sua conta espiritual. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículos 24 e 26, a palavra de Deus diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para a nossa justificação, Deus, na sua graça e amor, colocou o seu Filho em nosso lugar e na cruz transferiu as nossas culpas e crimes para Ele. O profeta Isaías registra esse momento na vida do Salvador. Capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele, Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. O segundo aspecto da salvação se chama regeneração. E tem a ver com o novo nascimento, ou com o nosso nascimento espiritual. É o ato interior operado na alma pelo Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 3, nós encontramos ali Jesus conversando com Nicodemos, e diz o texto sagrado: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito,
necessário vos é nascer de novo. Com relação a isto, a epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Na tradução da linguagem de hoje, esse mesmo texto de Tito 3:5 diz: e Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, fala sobre o novo nascimento. Capítulo 1, versículo 23, ele diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Na linguagem atual, esse texto fica assim: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não dos pais mortais. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? E ele estava se referindo ao nascimento natural. Porém, Jesus está falando do nascimento espiritual, que só acontece na vida do ser humano quando ele recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O terceiro aspecto nessa questão da salvação se chama adoção. Além de nos justificar e regenerar, Deus também nos adota em sua família. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Na tradução da linguagem de hoje, esse versículo diz o seguinte: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Adoção significa dar a alguém a condição de filho. E o evangelista João registra no seu evangelho: mas a todos quantos o receberam Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.